Olá, é bom ter você de volta. Nesse próximo caso, nós vamos verificar uma decisão na qual se impôs abstratamente multa para os reclamados, no sentido de que se abstivessem a criar cooperativa fraudulenta. Trata-se do agravo regimental em embargos 16.3400 de 88 de 2009, cuja emenda traz que, ainda que tenha havido a correção posterior da circunstância que originou o pedido de tutela inibitória, seu provimento se justifica em razão da necessidade de prevenção de eventual descumprimento da decisão judicial reparatória e da reiteração da prática de ilícito, com possibilidade de dano. Não se trata de impedir o livre exercício da atividade econômica, menos ainda de afastar a presunção de inocência, mas de criar sanção específica para que evite a reiteração do comportamento contrário ao sistema jurídico. De fato, o provimento que ora se defere é restrito para que os sócios réus se abstenham de fundar, criar, gerenciar, administrar ou participar de qualquer outra sociedade cooperativa que tenha por objeto o fornecimento e a intermediação de mão de obra e cujas atividades não estejam previstas nos artigos 4º da Lei 5764 de 71 e artigo 5º da Lei 12690 de 2012. Então, o que se tem nesse caso é essa circunstância. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, na qual se discute exatamente essa circunstância, e que as pessoas apontadas como reclamados tinham a prática de criar e manter cooperativas que se destinavam simplesmente ao fornecimento de mão de obra para instituições do ramo hospitalar. Surgiu então a necessidade ou a pretensão do Ministério Público do Trabalho que se parasse com essa atividade, a manutenção desse tipo de cooperativa e que também se impusesse a essas pessoas a obrigação para o futuro de que elas não mais insistissem nessa atividade e, consequentemente, também se impusesse de forma abstrata a possibilidade de aplicação de astrente, ou seja, que já se previsse nessa decisão que veio na ação civil pública, já se dispusesse que se qualquer desses reclamados descumprisse essa obrigação de abstenção, que se poderia cobrar essa astrente, essa multa. Então, as questões que surgiram foram exatamente essas, de distinguir que, particularmente para a ação civil pública e para as tutelas de caráter inibitório, se dá foco maior necessariamente ao ilícito, ou seja, a contravenção à norma dos integrantes do sistema jurídico, do que propriamente ao dano, ou seja, a ação civil pública e outras ações de caráter coletivo se prestam especificamente para corrigir eventuais danos já ocorridos, como também para prevenir a ocorrência superveniente da mesma conduta. E, consequentemente, como o ilícito não é antecipado, o dano não é antecipado, mas o ilícito sim pode, em tese, ser obstado, se admitiu nesse caso que mesmo que no exame concreto os réus já tivessem parado de manter essa cooperativa ou de prestar serviços fraudados por meio dessa cooperativa, não havia impedimento legal ou jurídico para que a ação civil pública derivasse nesse tipo de julgamento, ou seja, que a verificação anterior de que os réus adotaram essa conduta pode justificar, sim, a imposição de penalidade para que eles se abstenham de renovar essa conduta. E bem assim, também se admitiu que se impusesse essa astrente, ou seja, essa multa, sem que isso caracterizasse uma objeção ao princípio do livre exercício da atividade econômica ou ainda da violação da presunção de inocência, ou seja, a alegação era de que o fato de que se previsse a multa para a realização, a manutenção de uma atividade que, pelo menos em tese, é legal, ou seja, a manutenção de sociedade cooperativa, pudesse desde já autorizar a imposição, em tese, de uma penalidade, ou ainda pior, que se pudesse, de maneira abstrata, impedir a prática de determinada conduta que se enquadraria no livre exercício de atividade econômica. O pesou, nesse caso, que os réus já conforme se verificou no processo, os réus eram useiros nessa atividade de manter cooperativa para simplesmente fraudar a atividade de intermediação de fornecimento de mão de obra. Aqui, mais uma vez, pelas necessidades desse tipo de vídeo que eu faço, eu apenas destaco para vocês os casos que me chamaram a atenção. Caso o seu trabalho exija um conhecimento mais detido ou mais corriqueiro com esse tipo de matéria, eu recomendo grandemente que você retorne ao
inteiro teor dessa ementa e mesmo ao inteiro teor do julgado e verifique esses aspectos que foram considerados como relevantes, particularmente nos aspectos processuais da ação civil pública e do deferimento de tutelas inibitórias, quanto dessa análise acerca da extensão ou de eventuais óbices jurídicos a tutelas nesse sentido, ou seja, de que as partes se abstenham de exercer uma atividade econômica que, em tese, seria absolutamente legítima. Então, mais uma vez, eu espero que esteja tudo bem com você e que você esteja se cuidando. Lembro também que o inteiro teor da ementa desse julgado estará logo abaixo na descrição desse vídeo. Eu peço que você deixe seu like, assine esse canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Se esse tipo de matéria ou alguma outra assemelhada lhe chama a atenção, deixe destacado também nos comentários desse vídeo e eu posso preparar um vídeo mais alongado para tratar dessa matéria com maior detalhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!